Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui nos encontramos. Como ocorre todas as terças-feiras, nos reunimos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje é dia 14 de março de 2023. Nós temos sentido muito a ausência da nossa querida Leila, mas ao mesmo tempo em que nos sentimos saudosos da sua presença, não podemos nos esquecer de orar em benefício dela, que neste momento encontra-se em uma tarefa muito difícil, eu diria até que é uma missão junto aos seus familiares queridos na cidade do Rio de Janeiro. Então, dito isso, vamos relembrar que nós temos o nosso canal no YouTube, temos também o nosso Instagram e o WhatsApp, que todos podem acessar as lives que, uma vez aqui realizadas, são disponibilizadas, divulgadas nessas duas mídias. E, ao vivo, nós o fazemos também através do Instagram e do Facebook. Vamos já de início, cumprimentando aos amigos e amigas, a Ame Eliane e a Rita Soares Machado. Boa noite, minhas queridas. E nós também temos as nossas playlists organizadas por assunto, por tema e por períodos no YouTube. Rogamos a gentileza daqueles que o quiserem, o que o fizerem, que compartilhem esses mesmos vídeos com outros amigos e amigas, para que possamos aumentar a rede de fraternidade espírita. Boa noite, amigo querido Vicente, Sandra Fernandes, Valdecir Lima e a Sueli, querida Sueli, me lembra muito da nossa, já hoje no outro plano da existência, Sueli Caldas Schubert, a quem devemos tanto, o que o Espiritismo deve tanto, né? Na verdade, somos nós os espíritas que fazemos um movimento e a ela devemos a preciosa contribuição no campo da mediunidade, seja pela sua vivência integral, seja pela sua contribuição como exemplo da caridade cristã, a caridade em todos os níveis, material e espiritual. Companheira que ombreou com muitos confrades da cidade de Juiz de Fora, enquanto aqui permaneceu entre nós. Então, vamos também cumprimentando a Eudócia, ao Arnaldo, amigos que estamos neste momento já aproximando-se a hora de nós darmos início às nossas lives, ou melhor, a live específica de hoje. Recordando apenas para aqueles que ainda não fizeram, disponibilizem um copo de água para que seja magnetizado, para que possam, sobre ele, ser apostos os medicamentos sutis, quintessenciados que vertem do plano maior em nosso favor. Então, assim sendo, já vamos iniciar, como de praxe, abrindo um livro de páginas para facilitar a nossa ambientação.
E hoje veremos do livro Ceifa de Luz, pela psicografia do Chico, né, de autoria do Espírito Emmanuel, e a mensagem de número 44, que tem por título Oraremos. É uma passagem da primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. João. Só para recordar, o evangelista João, ele além de ter composto um evangelho, um dos mais completos, talvez, sobre a vida do Cristo, e ele também trocava epístolas, cartas, com os companheiros da estrada da Casa do Caminho e, mais tarde, com das diversas igrejas que teriam sido fundadas pelo apóstolo Paulo. Mas Emmanuel, ajudando-nos a entender, ele ainda coloca assim: exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que nos façam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos, unicamente o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto que o Senhor que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos facilite a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos, sim. No entanto, é imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Então, neste momento, agradecendo por todos os benefícios que nos fizeram cumprir mais uma jornada ao final do dia, precipitando-se a noite no hemisfério ocidental, em que hora nós nos estacionamos aqui na Terra. Agradecemos, sim, mas também pedimos, porquanto a página diz para que oremos, e oraremos quantas vezes for necessário, sabendo de antemão que seremos atendidos consoante as nossas possibilidades, entendimentos e, sobretudo, merecimentos. Por vezes, que ora nos parece um castigo, mas não é, mas outra coisa não é,
do que a misericórdia divina em matéria de repetição de existências anteriores, nos ensejando novas oportunidades de aprendizado e de ressarcimento de dívidas que, graças ao benefício do esquecimento, hoje nós resgatamos. E que Deus tenha, por fim, compaixão, misericórdia de todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Então, amigos e amigas, uma boa noite, Eudócia, né? E a saudosa Leila. Então, Eudócia, ainda falamos agora, né? E ela continua lá no Rio de Janeiro. A irmã permanece hospitalizada e ela divide-se também na atenção à mãe nonagenária. Ok. Então, uma vez cumprimentados a todos, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amai os vossos inimigos. Nós concluímos na terça-feira passada apreciação, comentários do item 8. O item 8 tem por título: Se alguém bater-vos numa face, oferecer-lhe também a outra. E a de hoje, que é Instruções dos Espíritos, fala sobre a vingança, está no item 9. Eu acredito que todos vocês já devem estar com o seu evangelho aberto aí no item 9 do capítulo 12. E o Espírito comunicante, o benfeitor, ele nos recorda que a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão por que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Falamos ainda há pouco, na nossa prece introdutória, sobre a maneira como Deus, em sua infinita misericórdia, nos protege. Nos propicia o benefício do esquecimento temporário para que não nos constranjamos. E nós percebemos, conforme aqui o benfeitor coloca, é um dos derradeiros vestígios a vingança. Que assim como era lá atrás o duelo, esses vestígios são dos hábitos selvagens, ou seja, são os rastros que nós próprios construímos ao longo da nossa história, em etapas diferenciadas, e que hoje estamos, bafejados pela luz da doutrina espírita, convidados a refazer-nos. Nós nos refazemos também, buscando novas conceituações, novos valores. Mas onde a vingança prevalecia com mais intensidade era no começo da era cristã. E assim estendeu-se ao longo da Idade Média. O fato é que nós todos já conhecemos en passant. Ainda continua o benfeitor. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como não é cristão.
E nós podemos até fazer um reparo quanto a estas palavras, porquanto frequentemente nós estamos percebendo apenas um ângulo da questão e achamos, por vezes, os espíritos que se comunicam, sobretudo aqueles que trouxeram junto com Kardec a lume a codificação, que contribuíram objetivamente, diretamente, eles eram muito implacáveis. Entretanto, não é bem assim. O fato é que essa amorosidade de que se reveste as suas palavras são como que gotas educativas na nossa jornada. E aqui ele fala diretamente aos espíritas, mas também àqueles que são cristãos ou que se proclamam cristãos. Não é uma repetição, é apenas uma recordação de que bem o disse Jesus, né? Porquanto nem todos aqueles, aliás, que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então nós seremos, sim, ouvidos, seremos aceitos nessas novas etapas do nosso processo evolutivo, desde que agora nós guardemos uma estreita correlação, uma sintonia entre o que nós nos proclamamos ser e aquilo que demonstramos de fato ser. Como lembramos ontem, né, na preleção da nossa segunda-feira, a virtude não é uma boca que fala, mas é uma força que se irradia. E eu recordei-me depois, após aquela reflexão de ontem, que eu sempre faço logo após, recordei-me do pobrezinho de Assis, o querido Francisco. São Francisco de Assis, ele dizia o seguinte: olha, pregai o evangelho, mas se necessário, e só se for necessário, usem as palavras. Então é o exemplo que nós sim devemos buscar. Os nossos melhores esforços que sejam direcionados para que exemplifiquemos e não apenas falemos, nos proclamemos cristãos. Ainda ele diz assim: a vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a esta fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Eu gostei muito dessa finalização, mas não vamos esquecer as primeiras palavras desse parágrafo, onde ele diz: as companheiras que são assíduas, quer dizer, aquelas que manifestam com mais intensidade, são a falsidade e a baixeza a gerar o combustível para aquele que se propõe a uma vingança. Então ele vai se socorrer de torpezas, de recursos que a céu aberto, ou seja, frente a frente ao seu inimigo, ele não o enfrentaria. Então, nós precisamos tomar muito cuidado até com o que pensamos em relação àqueles a quem nós temos como conta de inimigo. Porquanto, se os temos inimigos, é porque ainda não trabalhamos o perdão em nós mesmos. Porque quando o fizermos, faremos que nem Gandhi. Assim, eu não tenho de que perdoar, porque não fui ofendido. Então, todos nós temos esse dever moral, trabalharmos as nossas vibrações mais íntimas e automaticamente, por um processo de substituição, os nossos pensamentos serão direcionados conforme as virtudes que nós a eles assim o imprimamos. Mas ainda falando ao final, ele diz assim:
desde que a presença deste último, este último é quem? A quem tem reciprocamente uma votação, eles se votam reciprocamente sentimentos de baixo teor vibratório, sentimentos torpes, daí os tem na qualidade de inimigos. Mas na presença é diferente. Nós censuramos, e com razão, e até nós compartilhamos desta etapa da humanidade em que foi abolido o duelo. E é justo. Porque a eliminação de costumes bárbaros sinaliza novas etapas de progresso para a humanidade. Entretanto, aquela época certamente já existia, mas podemos dizer, olha, hoje não existe mais duelos. Não os duelos em que os contendores se enfrentam e um põe fim à vida do outro em condições de igualdade. Porquanto hoje, nós, ao pressentirmos alguém, e pode até, gente, vibratoriamente, nós identificarmos inimigos de outras reencarnações. Não é que a gente vai ter declarado essa condição. Não é necessário. Porquanto muitas vezes em presença de pessoas e com as quais absolutamente na atual reencarnação nós ainda não tínhamos nos defrontado, serão aqueles que com sua simples presença nos fará lembrar aquelas experiências infelizes que lá atrás tivemos e que, por lei divina, nós nos reencontremos. É da lei divina que o façamos sempre. Então, a Leila também receba nosso boa noite. A Leila 1110, né? Ah, sim, tá tudo bem. Então, voltando ao tema. Olha só, a presença, a simples presença daquele que nós evitamos, né, a todos os instantes, mas há determinados momentos em que, por ocasião de um sarau, um evento social, um aniversário ou uma cerimônia de formatura, nós nos defrontamos com eles. Então, aí tem-se restabelecido, ou por outra, manifesta-se este combustível de que falamos agora, inflamando a paixão, a cólera e o ódio. Quando isso ocorrer, alerta. Sinal vermelho, piscando. Então, neste momento é que nós recorremos ao que foi comentado hoje no início, na nossa prece, que é o momento de orar, para que não resvalemos de novo nos mesmos erros de outrora. E continua ainda o benfeitor. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Ele está se referindo a esse sentimento, né? Que inspira-nos o coração, inspirando ou trazendo no coração. O coração já podemos definir como sendo a sede das nossas emoções, né? Os maus sentimentos que vão fazer nutrir esta vingança, ou este propósito. Muitas vezes a vingança, já o disse na semana passada, que ela não surge de um momento. É necessário, dá trabalho, entabular um projeto de vingança. Então, ainda diz mais assim: toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, e prepara-lhe odiosas armadilhas, e sendo propícia a ocasião
derrama ali no copo o veneno, simbolizando esse derrama no copo é o momento de executar esse projeto de vingança. Agora, observemos o seguinte: existem aqueles que nós rotulamos de inimigos gratuitos e ficamos a nos perguntar, será que são gratuitos mesmos? Muitas vezes nós plantamos a desilusão, o rancor, a mágoa, através da incompreensão, através de atitudes, gestos ou palavras, em relação a alguém. Nós os magoamos. E não nos damos conta disso, porque frequentemente reza a sabedoria popular. Aliás, a Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos lembra muito isso. Que nós somos muito corajosos ao nos endividarmos, mas somos assiduamente covardes. Ela não usa ela usa uma outra palavra, mas a minha leitura é essa. E nós somos muito covardes para quitar esses débitos. Então, aquele que nós magoamos, que nós ferimos, sem que tenhamos nos dado conta disso, eles nos espreitam. É o que diz aqui. Eles tomam caminhos escusos e seguem na sombra a quem eles têm como inimigo, que neste caso seria hipoteticamente eu. E ele ainda faz mais, ele evita o outro, porque ele esconde-se, mas está sempre observando. E aí prepara-lhe, o que eu disse, o projeto de vingança, odiosas armadilhas, e quando é apropriado, chegado o momento, ele executa o seu projeto. Caminhando já para o fechamento, que nós temos um compromisso logo após. E que é um trabalho de vibração e radiação. Vamos ver se dá para fechar, né? Assim, o item 9. E aqui ele diz ainda, fica estupefacto, ou seja, fica surpreso, né? Quando as mãos que se lhe estendia agora se recusa a apertar as suas. Está se referindo aqui, neste contexto, a uma constatação que muitas vezes nós nos damos conta e dizemos assim, olha, fulano ou fulana estão assim tão diferentes comigo, o que será que houve? Então, essas mãos ou esses olhares, que o olhar, ele é impregnado do magnetismo que é associado ao sentimento que lhe é próprio. E quantas vezes nós nos deixamos enlear, quer dizer, enganar, sermos enganados por uma calúnia, uma difamação em relação a alguém com os quais temos uma relação de amizade, às vezes até um próprio parente. E ele continua dizendo, enfim, ele sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Popularmente diz assim, olha, deu um gelo. Mas neste caso específico, e aí ele encerra dizendo assim, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Então, há esse outro tipo de vingador que ele diz assim, olha, eu não vou mandar recado, eu vou dizer diretamente a você, eu vou provocá-lo, mas face a face. É o que ele está colocando. Porque aquele que derrama o veneno, como a insídia, a difamação, a desonra, em relação a alguém a quem ele tem como inimigo, em verdade, sim, este é mais covarde do que aquele que enfrenta-o em face a face.
Então, já encerrando, ele diz também: fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem por divisa. Sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então, com essa fala, o espírito Júlio Olivier, que deu essa comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1862, ele encerra as suas considerações sobre esse costume bárbaro que ainda vige nos corações invigilantes. Que nós, espíritas, nos deixemos levar pelo sentimento amoroso, guardando o sábio ensinamento do Cristo. Vigiai e orai. Então, com essas considerações, nós vamos encerrando hoje o estudo do Evangelho e deixando para a próxima semana, ainda nesse capítulo 12, onde passaremos a considerar o item 10. Estamos, então, agradecendo neste momento aos espíritos benfeitores que nos inspiraram, que nos mantiveram nas suas fileiras e que, de forma disciplinada, que comparecemos, para que nos abeberemos, que nos assenhoremos, que nos embriaguemos desse conhecimento, da sabedoria que verte, da luz trazida pelo codificador, nosso querido irmão Allan Kardec. Então, aqui vamos encerrando. Temos ainda a Inês Luquezzi, que não sentia não a cumprimentei ainda, a Liette Pietro Lungo, e a todos os queridos amigos que, embora não possam estar pessoalmente, eu sei que irmanados pelos laços dos corações, eles, onde estiverem aqui conosco, permaneceram sintonizados. Que Deus nos abençoe a todos, nos inspirando sempre nas boas práticas, conforme o Evangelho do Cristo, ampliado, revivido pela doutrina espírita, através dos espíritos de luz que auxiliaram o nosso codificador. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir, e que, encerrando-se agora, terá início um segundo momento, que será conduzida, salvo o melhor juízo, pelo nosso querido irmão Vicente Jimenez. Então, um bom trabalho para todos vocês. E até a próxima semana, se assim Deus o permitir.